Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, e Deus é bom, Deus é fiel, tudo que Deus começa, Ele termina. Deus sempre sabe o que faz, e nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Eu imagino que talvez pelo menos uma vez na vida você já pensou em desistir, em desanimar, em jogar tudo para o alto. Talvez o casamento, talvez um relacionamento que está começando agora há pouco, ou um curso, um emprego, alguma situação na sua vida que te fez ficar ansioso, ansiosa, te fez talvez ficar um pouquinho nervoso, nervosa. Sabe aquela situação que você tenta uma, tenta duas, três, quatro, parece que não sai do lugar. É como você tentar empurrar uma montanha na força do seu braço e você sabe que fisicamente você não vai parar em lugar algum, mas é aí que Deus entra. É quando seus olhos naturais não veem saída, é quando seus ouvidos naturais já não ouvem mais uma palavra de ânimo e fé, uma palavra de força para você continuar firme na caminhada. É quando as pessoas com quem você mais contava te viram as costas. É quando você menos esperava, apunhalada pelas costas, ela chega. É aquele seu maior ponto de apoio que até então nunca tinha falhado e agora parece que está naufragando diante dos seus olhos. O que me chama a atenção é que Jesus, ele não cura quem tem saúde. Jesus não vai levantar quem está de pé. Jesus não vai libertar quem não precisa ser liberto. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Eu não sei se você conhece, tem um hino da Cassiane que fala assim: é nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. É mais ou menos por aí. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Nem sempre é fácil. Nem sempre é tão simples. Mas é aí que Deus entra. É aí que Deus opera. Enquanto o remédio resolve, a glória é do remédio. Enquanto o advogado ele tem um argumento, a glória é daquele advogado. Enquanto o juiz dessa terra tem autoridade para julgar com justiça e assim o faz, a glória desse juiz. Enquanto a mídia, enquanto a família, enquanto o pai, o esposo, o irmão, a mãe, o filho, o patrão, o dinheiro pode fazer algo, a glória será aqui desta terra. E Deus não divide a glória dele com ninguém. O Senhor chega é quando já cheira mal. O Senhor chega é quando já não tem mais remédio, não tem mais médico, não tem mais emplastro, que naquela época se colocava, não existe mais recursos. É aí que ele entra. Muitas vezes a gente tem até uma certa pressa. Jesus, corre, o tempo está passando, meu filho está sofrendo, minha filha está endemoniada, o arroz acabou, a doença ela agravou, corre Jesus, senão não vai dar tempo. E o Senhor Jesus, ele verdadeiramente nos deixa de boca aberta, porque enquanto a gente está ansioso para que ele chegue logo, para que ele chegue correndo, há situações aí que ele faz questão de esperar mais um pouco, para mostrar que ele tem poder tanto sobre a vida como sobre a morte. O Senhor, ele age de uma forma inacreditável, de uma forma incomparável. Às vezes ele deixa piorar, ele deixa, como no caso de Lázaro, depois de 4 dias, já era ali o 4º dia e já cheirava mal. Foi ali que ele chegou e ele tinha recebido o recado para chegar antes. Porque é lógico que se uma pessoa está doente, você vai buscar o recurso enquanto ela está enferma.
Só que se o médico não chegar enquanto ela está enferma, o remédio não chegar, depois já não adianta mais nada. Não é assim que nós entendemos que segue o curso da vida, mas o Senhor, ele faz completamente o oposto, para mostrar que ele é Deus, que ele domina, que ele tira a vida de quem ele quer e que ele ressuscita quem ele quer. Ele abre a porta que ele quiser e se quiser fecha e ninguém tem poder de abrir. Ele é aquele que cura, ele é aquele que faz a ferida. Ele é aquele que exalta e aquele que abate. Ele faz da estéril mãe de filhos. E se quiser também seca o útero daquela que até então era fértil. Deus, ele domina absoluto, soberano e não dá satisfação para ninguém. Então não se preocupe se parece que o vento aumentou, se parece que a tempestade está piorando e o seu barquinho está quase virando. Aquieta a tua alma. Ele nunca perde o controle, nós perdemos. A gente estressa, fica nervoso, fica ansioso, perde as estribeiras, fala o que não deve, fica inquieto. Ele não, ele é a própria paz em pessoa. Aqui João, como eu tinha dito, capítulo 11. Havia um homem chamado Lázaro e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou muito doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Não era qualquer um. Não era um inimigo, não era um desconhecido. Ele era amado, ele era como amigo para Jesus. E ao ouvir isso, olha a resposta que Jesus deu. Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aquela doença, aquela situação que estava trazendo dor, angústia na vida daquelas irmãs e de Lázaro, o irmão delas que estava enfermo, não era para dor, não era para angústia, não era para a morte. É para que o nome de Deus fosse glorificado através dela. E então a palavra fala que Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias onde ele estava. Se nós formos olhar com a nossa ótica, a gente vê que uma pessoa que a gente tanto ama está padecendo, está sofrendo, está gemendo. É como colocar uma pessoa que está quase morrendo dentro de um carro, o motorista sai a mil, ele passa sinal vermelho, ele passa rachando, independente se tem semáforo ou não, ele passa independente de se tem radar ou não, ele não quer saber, ele esbarra num carro, ele sai buzinando, ele sai louco. Por quê? Porque aquela vida está correndo risco de ser perdida. E então, como se nós chegássemos até aquela pessoa em quem nós temos a confiança, então sacudíssemos, corre, ele está ruim, corre, vem, ele está mal, corre, por favor, vem rápido, porque senão não vai dar tempo. E então o mensageiro chegou e o que Jesus fez? Continuou tranquilo, disse que a doença era para a glória de Deus e ainda ficou mais 2 dias onde ele estava. E então a palavra segue dizendo que depois Jesus disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E estes lhe disseram: mestre, há poucos dias os judeus tentaram te apedrejar e assim mesmo vais voltar para lá? E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: o nosso amigo Lázaro adormeceu, está dormindo, mas eu vou até lá para acordá-lo. Olha a mentalidade de Jesus. Totalmente diferente da ótica humana, da mentalidade humana. E os discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, ele vai melhorar. E Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de um sono comum. As coisas de Deus são impressionantes.
Enquanto a família de Lázaro estava lá, as irmãs se descabelando, desesperadas, apavoradas, desorientadas, o único irmão, aquele que levava o sustento para casa, a rocha daquele lar, aquele que era um suporte entre as duas, já que eram órfãos de pai e mãe, não tinham os seus pais. E ali, Jesus tranquilo, Lázaro está dormindo, eu vou lá despertá-lo. E os discípulos sem entender nada, Senhor, mas se ele está dormindo, ele vai acordar, ele vai melhorar. Mas Jesus declarou que estava falando sobre a sua morte. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E é para o bem de vocês que eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Se Jesus estivesse lá, Jesus chegaria antes dele ir a óbito. Seria uma coisa comum. Lázaro estava só com um pouquinho de febre, estava um pouquinho doente, já melhorou, já sarou. Não, está bem demais. Mas Jesus permitiu aquela situação piorar, para mostrar que não importa o nível, a gravidade, a altura em que se encontra a dificuldade. Ele tem poder para chegar, não importa a situação. Quando ele chega, ele renova, ele cura, restaura, levanta, revigora. Ele dá uma nova chance. Isso é maravilhoso. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele? Olha só. Tomé andava com o mestre, estava junto com o mestre, mas sempre tem um, né, gente? Sempre tem um que dá para trás. Ao invés dele ali sonhar e desejar a glória do Senhor, nós vamos ver o milagre, nós vamos ver o sobrenatural, não. Ele foi encher a cabeça dos outros, nós também vamos para morrer com ele. E ao chegar lá, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las da perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, e Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas eu sei que agora mesmo Deus te dará tudo o que pedires. Embora Marta estava terrivelmente assustada, chateada com a perda do irmão, ela ainda acreditava que Jesus era poderoso para fazer coisas extraordinárias. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas eu sei que tudo que pedires ao Pai, Ele vai te conceder. Se você focar somente na sua dificuldade, você vai esmurecer. Você vai se enfraquecer e perder a esperança. Mas mesmo vendo a dificuldade, mesmo vendo a luta, mesmo vendo o vício, mesmo vendo a dificuldade, sabendo que é real, que é tangível, que é visível, você precisa continuar crendo que Jesus é poderoso para reverter esse quadro. E então o Senhor Jesus, ele disse, Marta, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe, o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas ele estava no lugar onde Marta o encontrara. E quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa a seguiram, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse a mesma coisa que a irmã tinha dito, que a gente fala na hora da dificuldade. Senhor, se o Senhor tivesse chegado a tempo, se o Senhor tivesse vindo quando nós te chamamos, se o Senhor tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Às vezes vem esse pensamento, né?
Se na hora que eu orei Deus tivesse ouvido, se na hora que eu pedisse, que eu tinha pedido, Deus tivesse me respondido, se na hora que eu tivesse clamado Ele tivesse me ouvido. Mas lembre-se que não é no seu tempo, é no tempo dele. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Não é de acordo com os seus planos, é de acordo com os planos dele. E ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se em seu espírito e perturbou-se. Jesus também tem sentimentos. Ele se importa com a dor daquele que sente dor. Ele vê as lágrimas daquele que chora. Quando ele viu a viúva de Naim saindo da cidade para sepultar o seu filho, a palavra fala que Jesus ele se moveu de íntima compaixão com a dor daquela mulher. E disse para ela: não chores. E então ele ressuscitou o filho daquela viúva. E Jesus naquele momento ele sentiu a dor de Maria, a dor de Marta. E então perguntou: onde o colocaram? Vem e vê, Senhor, responderam eles. E a Bíblia fala, no livro de João 11:35, o menor versículo da Bíblia: Jesus chorou. Jesus conhece o seu pranto. Jesus sabe a sua dor. Jesus é aquele que veio e viveu em carne, fisicamente, para saber o sofrimento que a gente leva nesse corpo, na alma, enquanto estivermos aqui embaixo. E ali então Jesus demonstrou o quanto amava Lázaro, o quanto ele prezava as suas irmãs. E segue dizendo que então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Até as pessoas perceberam o amor de Jesus. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E então ele disse: tirem a pedra. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias que ele está enterrado. E então disse-lhe Jesus: não lhe falei que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa extraordinária. Jesus, ele sabia que o tempo que ele ainda ficou naquela cidade quando ele recebeu o recado seria o tempo para que Lázaro viesse a óbito. E quando ele chegasse lá já estivesse cheirando mal. Muitas vezes a gente não entende por que a luta parece não ter fim, por que a dor não parece cessar, por que parece que não vai dar em nada, não vai ter resposta. Mas é aí que ele chega. É quando os ossos do vale já estão sequíssimos. É no caso de Lázaro quando já cheira mal. É quando a fornalha já foi aquecida 7 vezes mais. É quando o inimigo deixa os leões enfurecidos, raivosos, de tanta fome, esperando a próxima presa entrar lá. É quando o faraó já está subjugando aquele que crê em Deus. É quando o inimigo ele zomba daquele que serve a Deus. É quando o gigante ele ri daquele que se diz servo do Senhor. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. É quando tudo diz que não. É aí que ele opera, é aí que ele chega, é aí que ele trabalha. É aí que ele manifesta a glória dele. Ele mesmo disse que aquela enfermidade era para que se manifestasse a glória de Deus.
Deus só vai manifestar a glória dele quando já não tiver mais recurso nenhum, quando já não haver mais resposta, quando já não houver mais saídas, quando já não existir mais nenhuma possibilidade. É aí que ele vai entrar, porque toda honra e toda glória serão dadas a ele. Hoje em dia existem remédios que curam, tratamentos que curam, médicos que são usados para ministrar a cura através de algum procedimento, através de alguma terapia, através de algum tratamento. São situações em que o dinheiro pode entrar e resolver, mas é quando já não tem mais possibilidade nenhuma que ele chega. E quando ele chega, é aí que ele faz o milagre acontecer. Tem um louvor também de um grupo chamado Toque no Altar, que diz assim: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, aí é pela fé. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Aí entra a fé. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de ti. Sua destra te sustenta e te faz prevalecer. O Deus do impossível. É quando tudo diz que não. É quando todas as possibilidades se acabaram, é quando o remédio já não surte mais efeito, é quando o médico fala pode ir para casa para se despedir, ou então chama a família porque já não tem mais recurso, é quando a medicina não tem resposta, é quando todos te viraram as costas, é quando aquele seu ponto de apoio ele desabou, é quando já não tem mais recurso financeiro, é quando tudo diz que não. Aí a voz dele nos encoraja a prosseguir. Abraão teve motivo para desistir, Sara teve motivo para desistir, Davi teve inúmeros motivos para desistir, Moisés teve motivos para desistir, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Elias, Eliseu, Jonas, no fundo do peixe lá, no fundo do mar, ele ainda orou, ele clamou ao Senhor. Paulo teve motivos para desistir, Pedro teve motivos para desistir. Tantos homens e mulheres de Deus tiveram de tudo, Ruth, Noemi, Esté, Mardoqueu. E o que dizer então de Neemias, Josias, Josafá? Tantos homens e mulheres de Deus tiveram tantos motivos para desistir. Ana, afrontada pela sua rival noite e dia. Isso porque o Senhor, a palavra diz em 1 Samuel 1 que o Senhor a tinha deixado estéril. Quantas vezes na família, diante das situações, nós temos motivo para desistir. Na área financeira em que o nosso país se encontra, motivos para desistir. Pessoas que vão e nem deixam o endereço. Pessoas que estão, mas não somam. Jesus, humanamente, fisicamente, corporalmente, se ele fosse olhar somente o lado humano, ele teve inúmeros motivos para desistir. Mas ele olhava para a glória que lhe estava reservada depois da cruz. Ele olhava para a alegria que lhe fora proposta depois da cruz. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não produzirá fruto algum e será ele só. Mas quando ele cai na terra, ele morre, ele produz, ele frutifica, ele prospera, ele abunda na sua obra. Não há glória sem cruz.
Não há coroa de vitória sem antes de cruzar a linha de chegada. Não há troféu. Não há aprovação para aquele que não for provado. Que você possa focar no alvo que é Cristo. Ah, mas já cheira mal. Não incomodes o mestre que já está morto. Ah, não adianta mais bater nessa porta que eu já bati várias vezes. Não adianta pedir, não adianta clamar. Eu já tentei, o osso está seco. O médico falou que não tem recurso. O remédio já não faz mais efeito. Ah, se fulano que tem um currículo tão bom não conseguiu, como que eu vou conseguir? Ei, olha para ele. Foque no que ele diz. Acredite no que ele diz. Confie no que ele diz. Enquanto muitos achavam que morreu, acabou, a mentalidade de Jesus, ele está dormindo, eu irei acordá-lo. Quantas situações Jesus chegou e para a sociedade já não tinha mais recurso. Mas quando ele chega, algo novo sempre acontece. Quando ele chega, vida nova começa a brotar. Água limpa é gerada no meio do deserto. Deus transforma um caos em plena paz. Ele transforma a guerra numa plena bonança. Ele transforma a maldição em bênção. E aonde abundou o pecado, ele tem poder de fazer superabundar a sua graça. Não pare de crer. Como os discípulos falaram lá em João 6, para quem iremos? Eu te faço essa pergunta, para onde você vai? Em quem você vai apoiar? No que você vai confiar se só Ele tem a solução? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Não se esqueça disso. Você não nasceu por acaso. Você não sofreu tudo que sofreu para continuar sofrendo. Deus tem propósito até no sofrimento. Em tudo há um propósito. E a glória de Jesus se manifestou, porque quando ele chegou já cheirava mal e todos já tinham dado a causa por perdida. É aí que ele entra. É aí que ele opera. É aí que ele age para mostrar que só ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Basta você crer. E se creres, o que ele disse aqui? Se creres, verás a glória de Deus. Crê somente e desfrute do seu milagre. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de adorar. Não pare de clamar. Levanta os teus olhos e vê. Deus tem poder de restaurar os teus sonhos. Deus tem poder de transformar esse ambiente num palco de milagres. Para a glória do Senhor, o foco, o alvo, o centro, a glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e que Ele renove a sua fé. Lembrando que sem Ele, nada podemos fazer. Mas no nome dEle, podemos todas as coisas. Porque é Ele que nos fortalece. É Ele que nos garante a vitória. Amém? Que Deus te abençoe, te dê força e uma fé viva e inabalável para colher milagres.